Olá, meu nome é Diogo e esse é mais um episódio do nosso devocional Vida Plena. Não pule esse vídeo, fique aí porque Deus tem uma palavra para você e eu tenho certeza que fará diferença na sua vida, te fará pensar nos seus dias, te fará pensar no seu futuro, te fará pensar no que você quer viver daqui para frente. A Bíblia é um livro de sabedoria e a Bíblia tem muita sabedoria e muita sabedoria aplicável a nós nos dias de hoje. Muitas palavras de sabedoria que se aplicam à nossa vida comum, ao nosso cotidiano, à nossa vida ordinária, se aplica também à maneira que nós devemos viver para Deus. Então a Bíblia é um conjunto de ensinamentos que são aplicáveis às nossas vidas. E lá em Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. E lá em Eclesiastes 8, versículo 8, parte B, a Bíblia diz assim: ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Quanto ensinamento tem aqui pra gente nesse texto? Se você ler aí no início do capítulo 7 de Eclesiastes, que foi Salomão quem escreveu, na minha Bíblia, pelo menos o tema desse capítulo é sabedoria para a vida. Eu quero trazer aqui para você 4 sabedorias que você pode aplicar na sua vida. A primeira dela é a boa reputação. Salomão começa escrevendo que vale muito mais uma boa reputação do que um perfume caro. O que ele está querendo dizer com isso? Vale mais uma reputação do que um perfume caro. Ele está querendo dizer que é muito melhor nós sermos do que nós termos. É muito melhor nós termos uma boa reputação, ser lembrado pelas pessoas como um homem e uma mulher correta, como um homem e uma mulher piedosa, como uma pessoa amável, como uma pessoa que se preocupa com outras pessoas, como uma pessoa honesta. É muito melhor nós sermos lembrados assim do que termos coisas, do que sermos lembrados por aquilo que nós tínhamos, pelas nossas posses, pelas nossas riquezas. No caso do perfume aqui, existe uma analogia aqui que nós podemos fazer que é a seguinte: o perfume você paga caro, você passa ele e muito rapidamente o cheiro vai embora. Não é assim? Você passa o perfume pela manhã e no final do dia você nem tem mais aquele cheiro em você, aquele bom cheiro em você, aquele bom aroma, porque o perfume acabou, foi embora. Por isso, Salomão diz isso. A reputação que pode durar durante toda a sua vida e até mesmo depois que você morrer, as pessoas continuarão falando da sua boa reputação, sentirão saudades de você se você tiver uma boa reputação aqui nessa terra, se lembrarão com você com graça, se lembrarão com você dando glórias a Deus, mesmo depois da sua morte. Mas as coisas que nós temos são passageiras, passam muito rápidas, por isso, busque ter uma vida correta, busque viver para Deus, busque aprender do Senhor tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você precisa, busque aprender do Senhor tudo aquilo que você precisa para viver, para que os seus dias sejam felizes, para que você tenha uma boa reputação e para que todos se lembrem de você sempre dando glórias a Deus. O segundo ensinamento que esse texto traz para nós é que o dia da nossa morte é muito melhor do que o dia do nosso nascimento. Vamos ler de novo o versículo? Salomão escreve assim, no versículo 1 e 2. O dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Olha que interessante o que ele escreve aqui. O dia da morte é melhor do que o nascimento. Por quê? É melhor morrer do que nascer. Quando nós nascemos, nós temos uma vida toda pela frente. E durante a nossa vida não é só feita de alegrias. Nós teremos tristezas, momentos difíceis, momentos de desespero. É normal na vida do ser humano, infelizmente. O próprio Jesus diz em João 16:33 que nós teríamos aflição, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. E as aflições fazem parte do pacote da nossa vida. Por isso, quando nós nascemos, nós vamos viver uma vida marcada por alegrias e por tristezas, por conquistas e por derrotas. E por vezes não é fácil. A vida não é fácil. Mas Salomão diz, é muito melhor o dia que nós morremos, porque quando nós morremos, quando nós vamos para a sepultura, quando os nossos dias acabam, se nós morremos com Jesus,
se nós morremos crendo nele, existe uma promessa de vida eterna para mim e para você. E nós passaremos os dias na eternidade sem sofrimento. A Bíblia diz que é um lugar que não tem sofrimento, não tem choro, não tem tristeza. Pelo contrário, estar com o Senhor é um motivo da nossa alegria. Por isso Salomão diz que é melhor a morte do que o nascimento. E aí ele continua o texto dizendo assim: é melhor ir a funerais do que ir a festas, afinal, todos morrem e é bom que os vivos se lembrem disso. Eu já precisei fazer alguns funerais na minha vida e é o momento mais difícil para um ministro, para um pastor fazer. Funerais não são momentos de alegria, são momentos de tristeza. Mas você sabe que são nos momentos de funerais, quando nós pregamos uma palavra, quando nós falamos de Jesus, as pessoas estão mais suscetíveis a aceitar Cristo. Sabe por quê? Porque quando você leva as pessoas a olharem para o caixão que está uma pessoa e fazem elas se lembrar que o destino delas também é ali, isso nos faz pensar o que é a nossa vida, o que são os nossos dias. Isso nos faz refletir nos nossos dias. Isso nos faz refletir a maneira que nós desejamos viver os nossos dias. Por isso ele diz que há mais sabedoria, que é melhor ir a um funeral do que ir em festas. Porque no funeral, pelo menos, você entende o valor da vida. Você entende, nós entendemos que nós não somos nada e que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos também. Então existe muita sabedoria nisso para mim e para você. Não importa se você é sábio, não importa se você é rico, não importa se você é bonita, bonito, não importa quais são essas atribuições, não importa se você é a pessoa mais conhecida da Terra, não importa se você é um influencer digital super conhecido, todos nós iremos para o mesmo lugar. Não importa. Todos nós iremos para a mesma cova. Por isso, nós precisamos pensar por vezes mais no dia da nossa morte do que na nossa vida. Olha que interessante o que Salomão diz. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Olha que interessante isso. Quem é sábio pensa na morte com frequência. Sabe por quê? Quando nós pensamos na nossa morte e nós vivemos para Cristo, nós queremos viver uma vida aqui na terra que vale a pena. Não uma vida de diversão, porque isso também é passageiro. Não uma vida de exageros, mas uma vida vivendo para Deus. Por isso, quando nós pensamos na nossa morte, sabemos que um dia nós também passaremos por isso. Isso deveria nos motivar a viver ainda mais para Jesus, sabendo que os nossos dias são curtos e que o nosso vigor um momento vai embora. Em algum momento a velhice vem, o cansaço vem, a doença vem e nós não temos mais o mesmo vigor. Por isso, enquanto você tem vida, viva para Jesus. Hoje eu tenho, quando eu estou gravando esse vídeo, em junho de 2024, eu tenho 40 anos, prestes a completar 41 anos. Eu já vivi pelo menos metade da minha vida e eu penso muito na minha morte. Eu sei que um dia eu vou deixar esse lugar e eu penso na minha morte não com pesar, mas com alegria, sabendo que eu vou um dia habitar com o meu mestre. Não que eu deseje a morte. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu quero ver os meus filhos crescer, eu quero vê-los servindo ao Senhor, cheio de entusiasmo, cheio de alegria, mas eu sei que um dia isso vai acontecer e o dia que isso acontecer, eu me encontrarei com o meu Senhor. Você tem a certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, para onde você iria? Você se faz essa pergunta? Você pensa nessas coisas? Essa vida aqui é passageira, meu irmão, ela passa muito rápido. Não viva achando que você vai viver para sempre. Você vai morrer. Esse dia vai chegar na sua vida. Então se prepare para ele e viva todos os dias como se fosse o seu último dia aqui na Terra. Sabe por quê? Se você morrer hoje, Jesus volta para você e a sua eternidade terá um destino. E por último, Salomão também escreve no versículo 5, ele diz assim: é melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. É muito importante eu e você durante nossa vida que a gente procure viver do lado de pessoas sábias. Pessoas que têm boas palavras para nós, que vão nos ajudar na nossa caminhada. Pessoas que vão apontar o caminho correto para nós. Pessoas que vão nos repreender quando nós estivermos errados. Pessoas sábias. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que te elogiam. E a gente, o ser humano, ele é vivido por esse ego do elogio. Claro que é importante nós elogiarmos pessoas, nós reconhecermos o valor de pessoas, mas existe mais valor em uma repreensão quando nós estamos errados do que um elogio quando nós estamos certos. Quando nós estamos errados, uma repreensão de uma pessoa sábia pode nos impedir de irmos para um caminho de derrota, de irmos para um abismo, de irmos para um caminho que nos levará para longe de Deus. Amém? Posso orar por você? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, neste dia eu entrego
a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui participando desse devocional nas tuas mãos. Nós sabemos que os nossos dias são contados, Pai. Eu sei que os dias das pessoas que estão aqui participando estão contados nas tuas mãos também. E nós não podemos escapar do dia da nossa morte. Nós não podemos fugir desse dia. E é o último inimigo que nós precisamos vencer, que é a morte. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, ajude a cada um que está aqui ouvindo a viver uma vida que vale a pena. Uma vida realmente para o Senhor, gastando os dias na tua presença. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que os dias que nós vivamos a partir de hoje sejam dias dedicados à tua presença, porque o nosso desejo, o desejo de cada pessoa que está aqui ouvindo, é viver uma eternidade contigo. Por isso, nos ajuda a chegarmos a este lugar, que é esse caminho estreito que nos leva à tua presença. Bendito sejas o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, uma semana feliz e reflita em tudo isso que você ouviu. Um beijo no seu coração.